Tudo começou numa tarde aparentemente comum, dessas em que a gente acredita que a vida vai seguir seu curso previsível. Eu estava na varanda de casa, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, quando senti algo estranho. Não era físico, era um vazio que nascia bem fundo, na alma. Um tipo de ausência que nem as orações mais antigas conseguem esconder. Me chamo Ruth Collins, tenho 62 anos. Sou mãe, avó, e já fui esposa 2 vezes. Mas não se apresse em julgar, o que quero compartilhar vai além de relacionamentos. É sobre algo que Jesus me mostrou, algo que virou minha fé do avesso e me fez rever tudo o que pensava saber sobre amor, perdão e salvação. Antes de tudo acontecer, minha vida parecia estável por fora, mas por dentro era um emaranhado de dúvidas e silêncios. Cresci em um lar evangélico tradicional e me casei jovem com um pastor. Ele era o tipo de homem que sabia citar qualquer versículo de cor. Por 35 anos, cumpri o papel da esposa exemplar. Organizava eventos, liderava reuniões de oração, era aquela irmã que todos procuravam em busca de conforto. Mas ninguém via como eu me sentia por dentro. Seca, exausta, obediente a Deus, mas incapaz de ouvi-lo de verdade. Servia sem me encontrar. E assim fui vivendo, ou melhor, sobrevivendo, até que meu marido faleceu. A dor não veio como um vendaval, mas como uma garoa persistente, fria, que nunca cessava. Nos primeiros meses, me vi cercada por orações vazias, visitas da igreja e promessas de que Deus tem um propósito. Mas algo havia se quebrado dentro de mim. Eu repetia o Salmo 23 como mantra: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas a verdade é que me faltava tudo. Faltava o calor de uma presença, o conforto de uma respiração ao lado. Não era carência, era solidão. Uma solidão que ecoa até nos bancos da igreja. Os anos passaram. Meus filhos seguiram seus caminhos, vieram os netos, e a casa ficou mais silenciosa. Foi nessa fase que conheci Robert. Um homem bondoso, também viúvo, que tocava violão nos cultos e me lembrava, com seu jeito simples, que eu ainda estava viva. Quando ele me pediu em casamento, meu coração hesitou. Não por falta de amor, mas por medo. Medo de estar fazendo algo errado. Medo do que Deus pensaria. Do que a igreja comentaria. Mesmo assim aceitei. Nos primeiros meses, havia paz. Ríamos, orávamos juntos. Mas lá no fundo, algo sussurrava dentro de mim, uma inquietação silenciosa, como se algo estivesse fora do eixo. Eu que tanto falei sobre perdão, comecei a questionar se havia algo em mim ainda não resolvido com Deus. Foi nesse período que minha saúde começou a declinar. Após uma cirurgia de emergência, algo aconteceu. Os médicos chamaram de parada cardíaca. Eu chamo de reencontro. Foi entre a vida e a morte que experimentei algo profundo. Uma vivência que não veio com luz branca ou música celestial. Veio com verdade. Uma verdade crua, santa e inevitável. Jesus não me mostrou o céu. Ele me mostrou o meu casamento. Mas antes de contar o que vi, você precisa entender quem eu era de verdade. Talvez ao fazer isso, você se reconheça em mim. Já se perguntou se está vivendo uma fé de fachada? Já sentiu que mesmo fazendo tudo certo, algo ainda está profundamente errado? Comenta aqui embaixo. Quero saber se você já passou por algo assim. A verdade é que ninguém acorda achando que vai morrer. A gente levanta, escova os dentes, arruma a cama e acredita que tudo vai ser como sempre foi. Mas naquela manhã, algo mudou. Um incômodo leve no peito, uma tontura, a visão turva, sintomas que a gente costuma ignorar. Achei que fosse só cansaço, pressão baixa, ansiedade, o de sempre. O que eu não sabia é que o céu já estava me esperando. Eram por volta das 10h30 da manhã. Eu estava sozinha em casa, como de costume. Tinha colocado um louvor suave para tocar, desses que me ajudavam a sentir Deus por perto, mesmo nos dias mais secos. Fui até a cozinha, peguei uma garrafa de água e antes mesmo de beber, senti uma dor aguda no peito. Como se uma mão invisível apertasse meu coração com força. A respiração ficou curta, a visão escureceu, e só consegui murmurar o nome de Jesus antes de tudo desabar. Caí ali mesmo, entre a mesa e o fogão. O chão estava gelado como pedra de túmulo. Tentei me mover, mas não consegui. Tentei gritar, mas a voz não saiu. E então entendi. Eu estava morrendo. Não veio pânico. Veio aceitação. Meu corpo sabia. Era o fim. E com essa certeza, vieram as perguntas que a gente costuma evitar. Será que estou salva? Será que Deus me perdoou?
Será que fiz a escolha certa ao me casar de novo? Enquanto meu corpo se apagava, minha mente clareava. Tudo que vivi, todos os versículos que decorei, todas as orações automáticas, tudo passou diante de mim como um filme acelerado. Mas o que mais me marcou foi o silêncio. Um silêncio absoluto, mas cheio de presença. Um silêncio que não doía, mas pesava. E então eu saí. Não sei como descrever. Não foi como levantar, nem como voar. Foi como escorregar para fora do corpo. De repente eu estava no alto, olhando para baixo. Vi meu corpo caído, a blusa floral suada, os olhos semicerrados. Foi perturbador e, ao mesmo tempo, revelador. Eu estava ali, viva e morta. Consciente. Testemunha do meu próprio fim. Tudo era incrivelmente nítido. O balanço leve das cortinas, a luz entrando pela janela, o louvor ainda tocando ao fundo. Era como se o tempo tivesse parado. E foi ali, nesse momento fora do tempo, que Jesus me mostrou algo que mudaria tudo. Naquele instante em que tudo parecia suspenso, o tempo, o corpo, até mesmo os pensamentos, senti algo se aproximando. Não era uma presença comum, tampouco algo visível. Não tinha forma, nem voz. Mas eu sabia. Era Ele. Era Jesus. Ele não precisou falar. Sua presença dizia tudo. Era mais poderosa que qualquer pregação que eu já tivesse ouvido na vida. E naquele momento entendi. Não era apenas meu corpo que estava sendo tirado da terra, era minha alma sendo levada a enxergar algo que jamais teria coragem de encarar enquanto viva. Jesus não veio me buscar apenas para o céu. Ele veio me confrontar. Não com raiva. Não com gritos. Mas com uma verdade tão profunda, tão santa, que me deu vontade de me esconder, mesmo estando fora do corpo. Você acredita que há coisas dentro de nós que só podem ser reveladas do outro lado da vida? Eu também não acreditava. Até aquele dia. O que ele me mostrou naquele encontro mudou completamente minha visão sobre salvação. Foi sobre meu coração, meu passado, minha fé. Sobre o meu segundo casamento. Não há palavras humanas suficientes para traduzir o que vivi. É como tentar colocar o oceano dentro de um copo. Assim que deixei meu corpo, o tempo perdeu sentido. Não havia dor, mas também não havia conforto. Era como estar entre dois mundos, em uma sala invisível onde o silêncio falava. A primeira coisa que senti foi uma presença, gigantesca e infinita. E ao mesmo tempo delicada. Não houve som. Não houve anúncio. Apenas um calor que me invadiu sem queimar. Uma luz que não machucava os olhos, mas penetrava nos pensamentos mais secretos. E então ele estava lá. Não apareceu, não caminhou. Apenas era Jesus. Mesmo antes de vê-lo com clareza, meu espírito já havia se rendido. Não há carne que permaneça de pé diante da sua santidade. Era como ver com os olhos da alma. Nada parecido com as imagens que eu cresci vendo. Não era europeu. Não era frágil. Era forte, justo, inabalável. Seus olhos continham tanto graça quanto julgamento. Um olhar que expunha tudo, o bom, o ruim e o que a gente tenta esconder até de si mesmo. A luz ao redor dele parecia viva. Pulsava, respirava. Era a glória. Não sei se ele brilhava ou se a luz vinha dele, mas tudo gritava a mesma coisa: santidade. O chão, ou o que quer que fosse aquilo sob meus pés, parecia feito de uma paz tão profunda que dava vontade de se deitar e chorar. Mas meu espírito tremia. Eu sabia, ele iria me mostrar algo. E ele mostrou. Sem palavras audíveis. Era como se imagens, sensações e verdades fossem despejadas dentro de mim. A primeira coisa que senti foi tristeza. Não dele, mas minha. Uma dor profunda ao perceber como havia vivido uma fé moldada para os outros, enquanto minha alma estava surda à voz de Deus. Ele me mostrou momentos específicos, cultos em que meu corpo estava presente, mas meu coração ausente. Orações que eu fazia para manter aparências. E por fim, o mais difícil, meu segundo casamento. Quando essa cena surgiu, foi como assistir a um filme da minha alma. Jesus não me acusava, apenas me deixava ver. Ver como eu havia tentado preencher um buraco espiritual com consolo humano. Como busquei refúgio num novo relacionamento antes de permitir que ele curasse a dor da perda. Mas então algo ainda mais profundo aconteceu. Jesus me permitiu sentir o coração de Robert, meu segundo marido. Por um momento, senti o que ele sentia ao meu lado. Foi como olhar num espelho. Um homem bom, de fé, mas quebrado. E ali percebi,
Estávamos tentando curar um ao outro com bandagens humanas em feridas espirituais. Chorei, não com lágrimas, mas com a alma. Percebi que mesmo sem pecado, meu novo casamento havia se tornado um refúgio construído fora da presença de Deus. Eu havia trocado oração por companhia, culto secreto por conversas superficiais. E pior, silenciei a voz de Deus em nome de uma paz que não vinha dele, mas da minha carência. E então ele me olhou, não com raiva, mas com uma profundidade que rasgava qualquer máscara. E naquele olhar, sem nenhuma palavra, eu entendi. Até escolhas boas podem nos afastar de Deus, se não forem guiadas pelo Espírito. É possível viver dentro da igreja e ainda assim estar distante da vontade do Pai. Você já pensou nisso? Talvez sua fé esteja cheia de decisões que parecem corretas, mas que nasceram do medo, da carência, da autoproteção. Foi isso que descobri ali, diante dos olhos de Jesus. E ainda não era o fim. Ele não me mostrou apenas onde eu havia errado. Ele me revelou o que poderia acontecer se eu voltasse. A voz de Deus, quando fala diretamente à alma, não se compara a nenhuma pregação, louvor ou oração. Ela não ressoa nos ouvidos, atravessa o espírito. Jesus não gritava, não acusava, mas cada palavra tinha o peso da eternidade. A primeira coisa que ele disse não foi sobre casamento, nem sobre erro, nem sobre regras. Ele disse: "Você se esqueceu de me buscar com fome." Aquilo me atravessou como uma flecha invisível. Porque era verdade. Eu havia transformado minha fé em um hábito. Lia a Bíblia como quem cumpre uma tarefa. Orava por obrigação. Adorava no culto, mas vivia vazia no secreto. Eu estava em busca de respostas, consolo, direção, mas na verdade, não estava buscando a Ele. Não por quem Ele realmente é, mas apenas pelo que Ele poderia fazer por mim. E então Ele falou sobre o coração. O meu estava cheio de boas intenções, mas longe do propósito que Ele tinha para minha vida. Jesus não condenou meu segundo casamento como um pecado, mas revelou algo ainda mais profundo. Muitas vezes tomamos decisões boas, mas sem consultá-lo. Agimos movidos por nossas feridas, e não pela revelação divina. E essas escolhas, mesmo que pareçam certas aos olhos humanos, podem nos afastar do centro da vontade de Deus. Foi nesse momento que ele me trouxe à memória um versículo que eu conhecia há muitos anos, mas que nunca havia realmente compreendido. Mateus 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse versículo se apresentou diante de mim, quase como se estivesse vivo, escrito em luz, e finalmente eu entendi. Não basta parecer fiel, não basta servir, cantar, ofertar, sorrir durante os cultos. Eu precisava estar dentro da vontade de Deus, e a vontade dele começa com rendição. Jesus me mostrou que o verdadeiro problema não era o segundo casamento em si, mas a falta de rendição antes de tomá-lo. Eu pulei etapas, ignorei o altar e tomei decisões com o coração ainda ferido, esperando que outra pessoa curasse algo que só ele poderia curar. Diante dele, minha alma se desnudou, e eu vi como em tantas áreas da minha vida tomei o controle, fiz minhas próprias escolhas, e depois pedi que ele abençoasse o que eu já havia feito. Quantas vezes fazemos isso sem perceber? Eu pensei nas pessoas que me viam como exemplo de fé, de perseverança. E ali Jesus me mostrou que eu aprendi a falar como cristã, a agir como cristã, mas sem viver como uma filha que depende de seu pai todos os dias. Foi doloroso, mas também libertador. Ele me disse algo que até hoje ecoa em meu coração: você pode ser salva e ainda assim viver longe da plenitude que eu preparei para você. E naquele momento, eu compreendi o quanto estava vivendo abaixo daquilo que Deus tinha planejado para mim. Por medo, por feridas não curadas, por carência. E isso não era algo só sobre mim. Era sobre muitos. Quantos vivem assim, com a Bíblia aberta, mas o coração fechado? Quantos se ajoelham para orar, mas têm a alma trancada, aprisionada em antigas dores? Quantos vivem em relacionamentos que nasceram da dor, e não da direção divina? Quantos buscam no outro algo que só o Espírito Santo pode oferecer? Eu senti que Jesus estava usando minha história para falar com muitos, talvez até com você agora. E então ele me fez um presente. Não algo material, mas uma oportunidade. A chance de recomeçar, de voltar ao lugar que ele sempre planejou para mim, desde o início. Foi nesse momento que ele me fez uma pergunta. Sim, ele me perguntou algo. Uma pergunta que ainda me faz tremer por dentro. Uma pergunta que talvez ele esteja te fazendo agora também. Mas antes de contar o que ele me perguntou, preciso te mostrar o que aconteceu quando voltei ao meu corpo.
porque foi ali que tudo o que ele me falou começou a se cumprir. Voltar ao meu corpo foi como ser puxada de volta por um redemoinho. Não houve aviso, nem suavidade. Apenas um impacto forte, um susto no peito e um soluço de ar que rasgou minha garganta. E então os sons do hospital invadiram tudo. Apitos, vozes apressadas, luzes fortes. Meu corpo estava fraco, frio, como se tivesse sido esvaziado de tudo, restando apenas uma casca sem alma. Mas o que mais me assustou foi o silêncio do céu que desapareceu. Eu queria voltar, queria gritar, mas tudo que consegui fazer foi abrir os olhos e sentir as lágrimas caindo sem controle. O enfermeiro ao meu lado deu um grito de alívio e chamou outros médicos. Eles correram. Uma enfermeira segurou minha mão. Todos diziam que eu havia voltado de uma parada cardíaca, mas eu sabia. Eu sabia que tinha voltado de um outro lugar, e não era uma metáfora. Eu estive lá, e voltei com um peso que nenhum remédio poderia aliviar. O que eu tinha visto, sentido e ouvido não era apenas uma visão bonita, era uma convocação, uma missão. Mas como contar isso para aqueles que mal acreditam no que acontece nos primeiros dias? Nos primeiros momentos, meu corpo parecia um campo de batalha. Os médicos diziam que eu precisava descansar, mas era minha alma que mais precisava de cura. A fome desapareceu. A TV me incomodava. Até os louvores que antes me emocionavam pareciam vazios. Não porque eles haviam mudado, mas porque eu havia mudado. Eu ouvia tudo com outros ouvidos. O mundo parecia barulhento demais, apressado demais, raso demais. Eu me sentia como alguém que havia retornado de um terremoto, enquanto todos ao redor ainda pensavam que tudo estava em ordem. E foi aí que o conflito começou, porque eu voltei carregando uma verdade que ninguém havia me pedido para ouvir. Comecei a escrever tudo o que lembrava da experiência. As palavras vinham como ondas. Mas quando tentei falar com alguém da igreja pela primeira vez, fui recebida com silêncio. Um silêncio desconfortável. Um irmão apenas sorriu e disse: "Talvez tenha sido só um sonho." Outro me olhou com aquele olhar piedoso, como quem escuta uma senhora delirando. Uma irmã bem próxima me disse, em tom baixo: "Cuidado para não se enganar, o diabo também aparece como anjo de luz." Isso me esmagou. Eu voltei do céu, e a terra me rejeitou. Por dias fiquei em conflito, me perguntando se deveria contar a alguém, se era melhor guardar tudo e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Algo queimava dentro de mim, uma sensação urgente, uma chama que não se apagava. Eu sabia que o que Jesus havia me mostrado não era algo apenas para mim, mas para todos aqueles que, assim como eu, estavam vivendo uma fé sem direção, relacionamento sem propósito e uma vida espiritual sem verdadeira presença. Mas como compartilhar uma experiência tão sagrada em um mundo tão cético? Robert, meu marido, foi a primeira pessoa com quem tentei dividir tudo. E para minha surpresa, ele foi mais compreensivo do que eu esperava. Não duvidou de mim, mas também não sabia como reagir. Ele me escutou, me abraçou e ficou em silêncio. Depois daquele dia, comecei a perceber que ele começou a evitar falar sobre o assunto. Mudava de conversa, ficava mais distante. Aos poucos percebi que ele estava com medo. Medo de que eu quisesse mudar tudo. Medo de perder algo. Medo de que agora minha fé fosse maior do que o nosso vínculo. Não o culpo, porque a verdade é que dentro de mim também havia um conflito. Eu sabia que havia voltado com uma missão, mas ao mesmo tempo tinha uma vida, uma casa, um marido, filhos, netos, uma história construída com dores e esperanças. E agora tudo aquilo parecia pequeno diante do que eu havia experimentado. Era como se o céu tivesse me tocado e me deixado marcada, e essa marca era algo que ninguém mais podia ver, apenas eu. Você já passou por algo tão real com Deus, que teve receio de compartilhar por medo de não ser compreendido? Eu vivia isso todos os dias. A maior dor não era a incredulidade dos outros, mas saber que mesmo tendo voltado à vida, parte de mim ainda estava lá naquele lugar de revelação. E essa parte de mim não queria mais se calar. Mas como seguir com a vida quando Jesus já te mostrou o que vem depois dela? A experiência que vivi não foi apenas uma lembrança sobrenatural. Ela se tornou um ponto de virada. Antes eu era uma mulher de fé, mas fragmentada. Vivendo para Deus com as palavras, mas não com o coração completo. Depois daquela experiência com o invisível, eu entendi que não bastava ser uma boa cristã. Deus não busca performances espirituais, Ele busca rendição. Ele procura corações que o desejam mais do que qualquer resposta, e isso mudou tudo. Voltar à rotina não foi fácil. Cada pequeno detalhe da vida parecia pequeno demais, perto da eternidade que eu havia tocado.
A cozinha, os compromissos, as conversas sociais, até mesmo os cultos pareciam ter perdido sentido. Mas logo percebi que a verdadeira transformação não me chamava para fugir do mundo, mas para retornar de forma diferente. Eu tinha que voltar como alguém que carrega uma mensagem urgente, pessoal e viva. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida: descer do pedestal da irmã perfeita e começar a testemunhar como alguém que quase se perdeu tentando fazer tudo certo. Comecei a visitar outras mulheres, a ir a grupos de oração, não para ensinar, mas para ouvir. Comecei a gravar pequenos áudios para pessoas passando por perdas, dúvidas e conflitos espirituais. E mais importante, voltei ao meu lugar secreto com Deus, aquele quarto silencioso, sem câmeras, sem likes, onde apenas a alma e o céu se encontram. A maior transformação não aconteceu por fora, mas por dentro. Minha fome pela palavra de Deus renasceu com força. Passei a ler não para buscar promessas, mas para conhecer o coração do Pai. E Ele foi me curando, me quebrando, me moldando novamente. Dia após dia, fui compreendendo que minha missão agora era simples: ajudar outros a não cometerem o mesmo erro que eu cometi, viver para Deus sem conhecê-lo de verdade. Aquela passagem de Jeremias 29, versículo 13 se tornou meu lema: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque eu descobri que Deus não está distante, Ele está oculto dentro da nossa entrega. E foi apenas quando me entreguei por completo a Ele, que o encontrei. Hoje meu casamento não é mais o centro da minha segurança, nem meus filhos, nem minha reputação. Tudo isso é precioso, mas nada disso pode substituir a paz que vem de caminhar dentro da vontade de Deus. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da comunhão com o Espírito Santo. A verdadeira transformação aconteceu quando entendi que não basta apenas viver. É preciso viver pronta. E se você está me ouvindo agora, talvez essa mensagem tenha sido feita para você. Talvez você também esteja vivendo algo que parece certo, mas que no fundo te afastou da presença de Deus. Ou talvez você se sinta vazio, mesmo cercado por tudo que um cristão deveria ter. Eu sei como é, e quero te dizer: ainda há tempo, ainda há chance, ainda há redenção. Se você sente que precisa voltar, não espere uma experiência de quase morte para acordar. Volte agora, entregue-se por completo, porque a eternidade começa no momento em que decidimos andar na luz, mesmo que isso nos custe tudo. Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.